Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom, vamos dar início ao nosso segundo encontro da formação aí para a consagração a São José. E para a gente dar início, eu vou pedir para que todo mundo fique de pé, para que neste momento a gente possa convidar o Espírito Santo a estar no meio de nós, para que tudo que aconteça nesse dia de hoje seja conforme a vontade de Deus, para que Ele possa trazer respostas para os nossos corações, para que Ele também possa ir acalmando nossos corações. Cada um aqui viveu algo nesse dia de hoje, talvez momentos de alegria, talvez momentos de tribulação, mas cada um de vocês foram chamados a estar aqui hoje. Então que a gente possa pedir neste momento que o Espírito Santo vá acalmando o nosso coração, para que cada palavra que aqui vai ser dita hoje vá adentrando nos nossos corações e transformando os nossos corações. Então eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos. Para aqueles que já têm o costume, pode ir conversando mesmo com o Espírito Santo. Para aqueles que não têm o costume, que a gente possa ir ouvindo essa música e talvez, se não for em palavras, seja em pensamentos, que você possa ir falando: Espírito Santo, eu te convido. Espírito Santo, eu abro o meu coração para ti neste momento. E eu te peço, Espírito Santo, vem sobre mim, para que tudo que seja dito aqui possa ressoar em meu ser. Eu te dou permissão, Espírito Santo, e eu te peço ajuda, para que você possa ir acalmando o meu coração, para que você possa ir abrindo a minha mente, para que você possa verdadeiramente ressoar aquilo que precisa neste dia de hoje. Espírito Santo, eu quero caminhar com você, não só neste dia, mas eu te peço também que você faça um caminho comigo nessa preparação para a consagração. E mais do que isso, que através dessa experiência que nós temos com São José, que você venha fazer parte do nosso dia a dia, assim como você fez parte do dia a dia de São José, aquele que te ouvia, aquele que seguia os teus passos, aquele que sempre pedia por você, que sempre te pedia para que o guiasse e que era tão obediente a Deus. E essa obediência, ela vinha através do Espírito Santo, porque ele era uma pessoa de intimidade. Então eu te peço também, Espírito Santo, me mostra qual é o caminho para que eu possa ter uma verdadeira intimidade contigo, uma verdadeira intimidade com Deus, uma verdadeira intimidade com Jesus. Que eu possa também ter uma intimidade com São José, a esse qual eu quero conhecer mais e quero usar como modelo. Eu te peço também, Espírito Santo, que você me ajude a ter uma intimidade com a mãezinha. Se hoje alguém aqui tem o coração fechado para amar Nossa Senhora, eu peço, Espírito Santo, que você venha sobre essas pessoas, para que elas entendam a importância real de segurar na mão da mãe, aquela que foi escolhida por Deus para trazer Jesus para nós, e aquela que Deus escolhe para nos levar até Jesus, aquela que, como nós, era humana, mas apesar de ser humana, era tão perfeita, aquela que não teve pecado, aquela que pode tentar nos ajudar a chegar próximo do que ela foi. Então eu te peço, Espírito Santo, que você venha sobre cada um aqui. Te peço também, Espírito Santo, que você possa ir visitando cada uma das casas dessas pessoas que estão aqui. São José é o nosso patrono da família. Então eu te peço, Espírito Santo, vai visitando as famílias. Vai, Espírito Santo, ajudando a transformar tudo aquilo que a gente não consegue transformar com as nossas mãos. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender e a ter essa intimidade e em oração pedir essa transformação em nossas famílias. E para aqueles que têm essa intimidade, eu vou pedir para que vocês também possam aí rezar em línguas, para aqueles que se sentirem tocados. E eu também peço para o Espírito Santo que ele envie sobre cada um de vocês o dom da oração em línguas. Então você que talvez não teve essa experiência ainda, que você possa ir clamando no seu coração e pedindo. Essa experiência da oração de língua, ela precisa da nossa abertura, ela precisa que a gente também queira, ela precisa que nós demos nossos passos. Então que você possa ir aí clamando.
enquanto a gente clama, a gente vai pedir aí pelo Espírito Santo, aquele que desceu sobre o cenáculo naquele momento que Maria, a esposa de São José, ali clamava. Aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Que a gente possa clamar. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. E para a gente ir dando continuidade na formação, eu vou pedir para que a gente vá sentando, enquanto a gente sente que a gente possa rezar uma Ave Maria, essa oração tão poderosa, que eu convido vocês, a cada momento que vocês passarem por alguma dificuldade, que vocês usem ela, em lugar de às vezes reclamar, que vocês lembrem da oração, que você reze. É uma oração pequena e que vai nos ajudando a transformar o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, pessoal, a gente vai dar então início neste dia, né? Eu não sei se todos já estiveram aqui ou se alguns não vieram ainda, talvez tenham visto já o primeiro encontro, talvez não tenham visto ainda. Então, para aqueles que é a primeira vez, eu vou explicar um pouquinho como funciona. Para aqueles que também não viram o vídeo ainda da semana passada, eu convido, né, que vocês possam ir lá e olhar, porque eu acho que tem muitas coisas que vão tocar no nosso coração. Então, o nosso grupo aqui, a gente faz a consagração através do livro do Padre Donald. Só que nasceu no nosso coração, primeiramente, a consagração à Nossa Senhora. E enquanto a gente fazia a consagração à Nossa Senhora, Deus e o Espírito Santo foi ali nos conduzindo para que a gente também fosse para a consagração a São José. E a gente foi obediente e nós seguimos. E Deus colocava muito no coração, da mesma maneira de Nossa Senhora, que a gente precisava criar grupos, porque era uma maneira da gente se ajudar. E mais do que isso, quando a gente quer viver algo, muitas vezes a gente precisa ter pessoas para caminhar conosco. E às vezes lá fora tem tantas pessoas fazendo tantos convites, então ficava muito forte no coração que a gente realmente levantasse aí como se fossem exércitos, né, de Nossa Senhora que a gente atende, de São José, para que a gente conseguisse ver esses rostos que estão do lado de pessoas que querem viver também a santidade, para que a gente possa também, saindo daqui, né, muitas vezes, muitas pessoas fizeram amizades aqui. Eu, por exemplo, posso dizer que da primeira consagração de Nossa Senhora, a gente começou em 3 e hoje a gente está em 14 pessoas, que caminha junto ali praticamente todo dia, partilhando. Então eu digo que isso também era um sonho que Deus colocou no nosso coração, para que fosse realmente uma maneira da gente conhecer outras pessoas que querem viver. E aí, dentro disso, a gente
gente não podia fugir do livro, mas a gente, o ano passado, rezamos e vimos alguns temas para trabalhar. Então, ano passado, nós trabalhamos as glórias de São José, que era uma forma da gente também melhorar essa formação. Então, além do livro, que é muito rico, a gente queria trazer algo que o Espírito Santo pedia para aquele momento. Então, para aqueles que tiverem oportunidade também, está gravado todos os encontros do ano passado. Então, lá também tem muitas coisas boas, né, para a gente falar de São José. E para esse ano, Deus gritava por outras coisas. E eu queria explicar um pouquinho para vocês, porque hoje eu refletia que a nossa igreja era uma igreja una, que significa que ela é universal, primeiro também, né, que tem lá católico, quer dizer universal una. E quando a gente fala que ela é una, é porque a gente vive em unidade. E o que eu acho mais lindo disso é que Deus, ele nunca põe algo no coração que seja só para você. Se você está dentro da igreja e você tomar o cuidado de olhar os detalhes, Deus sempre vai conduzir e as coisas vão acontecendo com muita similaridade daquilo que Ele vai pondo no nosso coração. Então, quando a gente rezava sobre quais são os temas que nós vamos falar na formação, Deus trazia que a gente precisava mexer dentro da gente, trabalhar ali nas nossas feridas, nas nossas coisas internas, porque a gente vai ali, vai se consagrar a São José, mas São José quer também nos ajudar, e ali Deus trazia isso. Nesse fim de semana, eu fui num encontro, na Canção Nova, e aí eu digo que Deus, a igreja, ela é una. E durante aquele encontro, o que mais se falava era pra gente se organizar internamente, vamos dizer, que a gente precisava abrir as nossas gavetas, que a gente precisava tirar ali de dentro tudo aquilo que nos afasta, tudo aquilo que muitas vezes a gente não quer mexer. Eu, por exemplo, olho pro meu guarda-roupa, tem hora que eu falo, preciso tirar umas roupas, não vou mexer não. Mas Deus não quer fazer isso no seu guarda-roupa, Deus quer fazer isso dentro de você. E aí, o que veio no nosso coração foi alguns temas para a gente trabalhar. Então, na semana passada, a gente trabalhou um pouco sobre a questão do pai. Na correria, a gente acabou não passando algo que nós tínhamos sido tocados. Então, eu queria primeiramente até deixar aqui no vídeo, trazer para vocês, a gente vai depois colocar na consagração, que o ano passado a gente trabalhou, ou mês, semana passada, foi trabalhado sobre as feridas que a gente tem em relação ao pai. E uma das coisas que a gente precisa fazer é, beleza, a gente ouviu tudo isso. E o que eu faço com toda a informação que eu escuto aqui? Eu saio por aquela porta e não faço nada? Não, a gente precisa ter uma ação. Então, eu queria também convidar vocês para que quando vocês chegarem na casa de vocês separarem um tempo. Talvez vocês tenham feridas com o pai de vocês, por exemplo, que vocês não vão conseguir falar de primeiro com ele. Talvez você nem tenha mais o seu pai para pedir perdão. E a gente queria convidar você a sentar, perder ali 10 minutos, pegar uma folha de caderno e escrever uma carta de perdão para o seu pai. E através daquela carta, se seu coração se sentir tocado, você criar essa coragem de ir lá e falar com o seu pai. Não me senti ainda com essa coragem. Eu vou pedir para que você deposite esse pedido nesse caminho que você vai fazer, pedindo que São José ajude, porque São José, Deus, o Espírito Santo, ele pode nos ajudar, que ele ajude a criar esse momento, porque é possível. Às vezes a gente não tem coragem, mas Deus vai dando um jeitinho e de repente você está na frente da pessoa. Então eu queria lembrar primeiramente sobre isso. E agora, hoje a gente vai falar sobre um outro tema que daqui a pouquinho eu vou falar também. Mas eu queria explicar um pouquinho para vocês como que vai funcionar. Os temas vocês vão ir descobrindo ao longo do tempo. Mas eu peço para que vocês recebam esse tema realmente com o coração aberto. Que vocês vão realmente a cada semana refletindo sobre tudo aquilo que é trago e tudo aquilo que você pode fazer diante do que Deus está propondo. Porque aqui, como vocês viram, a gente clamou pelo Espírito Santo. Eu vim aqui falar para vocês, hoje eu nem era para estar aqui. E eu consegui vir. Eu nem me preparei efetivamente, apesar da gente ter rezado sobre o retiro, sobre esse encontro e a gente já saber. Mas o Espírito Santo, ele conduz. Então, que você vai pedindo também para que ele vá ali conduzindo todo esse tempo. Eu vou explicar um pouquinho como que vai funcionar as preparações. Porque aqui a gente está tendo algumas formações sobre alguns temas que vão ser importantes.
mas a gente vai ter a preparação dos 33 dias. E a gente vai iniciar no dia 15, no nosso domingo. Um domingo muito propício, que aí está muito próximo também do Carnaval. Um momento tão difícil para nós católicos. Difícil no sentido doloroso. Para aquele que entende a igreja, sabe o quanto é triste. É um momento que nós aqui, que estamos aqui, precisamos se unir em oração. Muitos jovens, nessa próxima semana, vão se perder pela primeira vez. Muitos jovens vão ter acesso à bebida pela primeira vez. Muitos jovens vão ter acesso, às vezes, ter acesso à sexualidade pela primeira vez. E a muitas outras coisas. Então, que a gente possa se unir também em oração. E a gente também possa refletir sobre isso. A gente iniciou aí um caminhar com São José, porque a gente entende que a gente quer viver a santidade. Então, que a gente também possa refletir. Porque se a gente realmente é católico, se a gente quer realmente viver as coisas de Deus, nós não podemos estar no meio do carnaval com as pessoas. Nós precisamos usar esse tempo para um novo tempo que vai começar. A gente inicia um dos principais momentos da igreja, da nossa fé, que é a quaresma. Então, que a gente possa, nesses próximos 4 dias aí que vai ter de carnaval, buscar, tem tantas oportunidades, vai ter o Carnaval com Cristo, tem missa, vai ter outros tantos retiros de grupos, que a gente possa buscar esse tempo, usar esse tempo para aumentar a nossa fé e para rezar por aquelas almas que talvez estão ali se perdendo, às vezes almas até mesmo da nossa família, porque às vezes a gente não vai conseguir tirar a pessoa de onde a gente quer tirar ela, mas o que a gente pode fazer é rezar por elas, porque muitas vezes diz que santo de casa não faz milagre. Então que a gente reze para que Deus toque no coração, reze para que aquela pessoa encontre uma pessoa no caminho dela e que mude, né? Então, isso também é muito importante. E falando sobre o caminhar, no dia 15 a gente vai iniciar, a gente vai usar este livro. Priscila não tem um livro. Como que vai funcionar? Diariamente, nós vamos enviar um PDF com o dia. O livro, ele é dividido em 3 partes. Ele vem com o direcionamento do dia, que é falando um pouco ali da história, ele fala de algumas questões como os santos viveram com São José, enfim, ele vai se aprofundando ao longo do tempo. E por que o livro é tão importante? Porque acho que já foi falado aqui na semana passada, eu não posso me consagrar a algo que eu não conheço. Então isso daqui é para que a gente entenda quem é São José. Porque se a gente vai olhar a Bíblia, muitas vezes ali, a gente não consegue ter essa visão tão grande. Mas aqui a gente conhece São José, de um olhar, né, do Padre Donald, e mais do que isso também a gente conhece São José de olhar de tantos santos, pessoas que conseguiram chegar, né, ao nível da santidade, estar no céu. E se a gente quer ir para aquele lugar, a gente tem esse, vamos dizer, caminho mais fácil, que não vai ser fácil, mas ele nos mostra. Então, essa primeira parte ele faz isso, a segunda parte ele vai sempre trazendo ali as histórias mesmo, e a terceira parte ele é uma parte de oração. Mas Priscila, eu preciso ler o livro, vou saindo lendo? Não, a cada dia ele fala e ele mostra para você. Hoje você leu isso, agora você vai para a página tal e você vai entender a história tal, e você vai fazer a oração tal. Por quê? Porque esse tempo de preparação, ele nada mais do que é o que? A gente entrar no momento de intimidade, né? A gente ir entendendo. Então, para vocês que estão aqui, para aqueles que vão ver o vídeo depois, a gente precisa separar um tempo de intimidade com Deus e um tempo para se preparar. A gente vai enviar o PDF, a gente também vai enviar um vídeo. Por que o vídeo? Porque algumas pessoas às vezes têm dificuldade de ali, ler e tudo mais, então a gente envia um vídeo, né? Eu já iniciei a gravação dos vídeos e só para vocês terem uma ideia, gravando tem dia que dá tipo 10 minutos. Se a gente não tiver 10 minutos para fazer isso, não faz sentido a gente estar aqui. Porque é importante. Se a gente não tiver 10 minutos para intimidade, então que a gente realmente, se eu posso falar algo para vocês, que vocês separem um tempo. Isso eu vou fazer no meu primeiro momento do dia. Eu vou me esforçar bastante para que a gente consiga enviar logo no início do dia. Às vezes é difícil porque a gente tem que dar conta de várias outras coisas, mas para a gente enviar logo no início do dia, porque às vezes muita gente tem essa facilidade. Então separe esse tempo. Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês, compre um caderno. Se não tem um caderno, pega uma folha e vai
gente, a sua história, São José esteve provavelmente em alguns momentos com vocês e vocês nem perceberam. Mas conforme a gente vai indo, a gente vai acontecer isso, porque comigo aconteceu quando eu me consagrei pela primeira vez. Então, é isso. E aí, a gente vai enviar esses vídeos, vocês conseguem, então, acompanhar ou pelo vídeo, ou pelo PDF, ou quem comprou pode usar. Quem não comprou ainda, dá para comprar pela internet, acho que aqui também nas lojas tem, enfim. É um livro de fácil acesso, tá bom? Então, são 33 dias e aí finaliza com a nossa consagração. Antes da consagração, a gente vai ter o Tríduo de São José. No ano passado, a gente convidou e esse ano o padre convocou. Então ele disse, quem vai se consagrar, a não ser que seja por uma questão de trabalho, às vezes alguma questão, vamos estar lá, para que a gente também possa conseguir trazer outras pessoas. Uma outra coisa que também ficava muito forte no meu coração enquanto eu vinha para cá, que aí daqui a gente vai começar dia 15. A gente tem aí mais 4 dias, certo? Se cada um daqui, e cada um que vai ver o vídeo depois, conseguir mais uma pessoa para fazer esse caminhar, olha que coisa grandiosa. Então, para que a gente saia aí também com essa meta, mas não uma meta normal de meta, mas poxa, quem será que o Senhor toca no meu coração que eu devo convidar para fazer esse caminho? Às vezes é uma pessoa que nunca teve esse tempo de intimidade e que às vezes vai ser bom, porque às vezes vocês vão poder conversar sobre. Então, que vocês possam também ver essa parte. E mais do que isso também, que vocês entendam que no próprio livro, depois vocês vão ver, o livro ele fala que uma vez que você faz a consagração, você precisa levar ela para frente. Então, aqui no livro tem até uma fórmula de como você pode montar um grupo para você fazer uma formação onde você quiser. Então, que vocês entendam também que a partir do momento que vocês se consagram, vocês precisam levar essa devoção. São José ele foi esquecido por muito tempo, mas agora ele foi encontrado. E ele é tão grandioso. Pense, né? Se Maria ali já era... Imagina ele, né? Ele que estava ali escondidinho. Imagina para um homem passar por tudo que ele passou, por estar ali do lado. Que homem, né? Então que a gente possa também pedir isso. E aí eu acho que é isso. Acho que eu não esqueci nada. Se eu esquecer no final eu falo. E aí eu vou falar algo para vocês que a gente também já fazia no ano passado. Que era o quê? A gente iniciava sempre os nossos encontros com o terço de São José. Um terço tão simples, tão fácil. Eu morava, enfim, aqui atrás. Eu moro, mas moro de vez em alguns dias. E da minha casa até a Basílica dá mais ou menos uns 5 minutos andando. E eu consigo rezar esse terço vindo para a igreja. Um terço tão simples, mas que quando a gente vai ali repetindo aquelas palavras, isso vai mexendo na gente. Isso não é só a questão da Priscila tá falando, é uma questão mesmo, eu não sei explicar, diz que psicologia, que ciência, até explica também. E quando a gente vai ali falando, repetindo palavras, isso vai mexendo a gente também. Então eu queria convidar vocês, eu vou mandar no grupo, e vocês podem seguir, é um terço bem simples, que eu vou ir olhando às vezes aqui, porque eu confesso que tá aqui na frente deixa a gente meio nervoso. E aí, assim, fica também para vocês iniciarem, começar a rezar esse terço diariamente, ou toda vez que sobra um tempinho, para você ir ali também, lembrando desse caminho que vocês estão trilhando, tá? Eu vou copiar aqui e vou mandar lá no grupo para vocês. Vamos lá. Algumas pessoas não vão entender, né? Porque não estão aqui. Depois a gente explica. Então, assim, o terço tem algumas orações, tem lugares que você vai ver até que você pode meditar, igual o terço mariano, mas eu vou no simples, tá? Então a gente sempre vai iniciar com o creio, né? Que eu acho que é sempre importante, que é a nossa fé. A gente vai rezar o Pai Nosso, Ave Maria e o Glória ao Pai. E aí a gente vai aqui, nas pedras grandes, meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações. O anjo não vos valeu, eu rezo diferente, mas meu irmão falou que estava errado do jeito que eu rezo. Valei-me São José. E aí, nas contas pequenas, São José valei-me. Ok? Então, se vocês tiverem o terço, peguem o terço de vocês. Se vocês não tiverem, vocês vão acompanhando, que eu vou rezando e vocês vão repetindo e a gente
a gente vai fazendo junto. Eu vou falar para que todo mundo reze junto, porque não tem esse negócio de responder, não, que é muito petitinho. Então a gente vai na Ave Maria, lá é grande, Pai Nosso, tá? Então vamos lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não nos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não nos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 São José, valei-me.
Aí tem uma oração final. A vós, glorioso São José, ofereço esse terço em louvor e glória de Jesus e Maria, para que seja minha luz e guia, minha proteção e defesa, minha fortaleza e alegria em todos os meus trabalhos e tribulações, principalmente na hora da agonia. Pelo nome de Jesus, pela glória de Maria, imploro o vosso poderoso patrocínio, para que me alcanceis a graça que tanto desejo. Falei em meu favor, advogai a minha causa no céu e na terra, alegrai a minha alma, para a honra de Jesus, de Maria e vossa. Amém. Amém? Bom, então, pessoal, dia 15, data super importante, todo mundo precisa lembrar, o caderno, vamos fazer juntos aqui. Quem lembra também de fazer a carta lá para pedir perdão para o pai, né? Enfim, se você não teve problema com seu pai, maravilhoso. Pede para Deus mostrar no coração se você precisa fazer a carta para alguma outra pessoa. Às vezes você precisa fazer para um filho, às vezes você precisa fazer para um amigo, às vezes precisa fazer para a avó. Mas assim, a ideia era do pai, né, que a gente trouxe, mas pede para Deus mostrar se alguma coisa no seu coração, tá bom? E agora, eu vou chamar o Fael para ele partilhar um pouquinho sobre um tema muito importante, algo muito importante em São José, que é São José ali, o trabalhador e educador. Amém? Eu vou pedir para a gente ficar de pé, para que a gente possa, né, fazer a entrega aqui do Fael, para que essa partilha que ele vai fazer, né, seja conforme realmente a vontade de Deus. Deus já sabia deste momento, e Deus quer trabalhar na nossa vida através dele, que vai ser um instrumento. E Deus também quer trabalhar na vida dele através de nós. Porque muitas vezes quando Deus nos chama a vir pregar, é porque Deus precisa primeiro trabalhar na gente. Então, eu vou pedir para que todo mundo, né, possa então clamar pelo Espírito Santo. Espírito Santo, eu te convido neste momento a vir sobre esse seu filho. Eu te peço, Espírito Santo, que tudo aquilo que for desejo dele caia por terra. Que somente o teu desejo prevaleça nesta noite. Que cada palavra que ele diga possa ser tocada nos corações de cada um que aqui estão, para que ele possa ser verdadeiramente instrumento, Senhor, de cura, instrumento de busca por fidelidade, instrumento que faça cada um desses seus filhos ser cada vez mais sedentos de Ti. Eu te peço, Espírito Santo, vá também transformando sua mente, para que ela possa, Senhor, se sentir tocada, mudar o que for preciso, para passar a mensagem que o Senhor deseja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Maria! Salve Maria! E salve São José! Salve São José! Bom, agradeço pelo convite por estar aqui, também ao nosso Pai glorioso São José, e a Deus, a cada um de vocês que está aqui, cada um de vocês que está nos ouvindo também, que vai assistir a gravação, deixe seu like, se inscreva no canal. Meu sonho é falar isso. Incentivo no YouTube aqui. Como vocês podem ver, eu trouxe muita coisa aqui. Você pode ver que meu livro já é Elvis caiu de novo. Bom, pessoal, o tema que me foi proposto refletir com vocês: São José como trabalhador, dedicado e educador no cotidiano de Jesus. Primeiramente, meu nome é Rafael, tenho 23 anos, parece que não, mas eu sou casado, já faz algum tempo já, faz 2 meses, 10 dias. E eu sempre falo que a minha esposa é a segunda mulher mais linda desse mundo, ela não pode estar aqui, infelizmente, ela só perde para Nossa Senhora. E eu faço parte da paróquia São Paulo Apóstolo, sirvo na Capela Santa Teresinha. Eu sou consagrado a São José desde 2021 e a cada ano eu venho renovando também.
E São José, gostaria de compartilhar com vocês, me deu muitas graças. Também graças relacionadas ao meu trabalho, à minha vida, até meu relacionamento. No primeiro dia 7 de novembro de 2021, quando eu fui pedir a minha atual esposa em namoro, eu tinha rezado a São José, para que, se for da vontade de Deus, que Ele me conduza e me ajude. Aí foi o dia que eu mais me senti nervoso na minha vida. Eu fui pedir permissão para o pai e para a mãe. E após isso, minha cara até tremeu. Não aconteceu isso na minha vida. Foi o dia que mais passei nervosismo. Também no meu casamento também. E após eu ter pedido ela a permissão para os pais, a minha sogra me deu um São José de presente. Me deu um São José de crochê de amigurumi. E a partir daí eu tive certezas. Então eu gostaria de falar para vocês que São José é o nosso Pai, que sempre confirma qual é a vontade de Deus na nossa vida. São José é tudo. E também, estou nervoso, falar de São José é tão difícil. Existe uma expressão do Antigo Testamento que é: ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. E eu gostaria que vocês repetissem comigo esta frase: tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Amém. São José nos ensina tudo aquilo que o homem deve fazer, tudo aquilo que nós devemos fazer na nossa vida, porque ele nos aponta para o norte da nossa vida. E é importante recordar disso. Por que estamos aqui? Porque viemos a este mundo. E quando olhamos para São José, percebemos que cada coisa tem um propósito. Trabalhar tem um propósito. Então, ele nos aponta para o norte, que é Jesus Cristo. Se nós pertencemos a Deus, se Deus nos colocou neste mundo para Ele e por Ele, então toda a nossa vida deve ser uma oferta de amor a Deus. E é para isso que nós viemos. São João Bosco vai dizer que a nossa vida é um presente de Deus. E o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. E por que eu estou introduzindo isso? Porque se a nossa vida deve ser uma oferta de amor, tudo nela também entra o nosso trabalho. Eu gostaria de compartilhar uma historinha. No meu serviço anterior, eu estava trabalhando numa fábrica e o serviço era muito pesado. E tinha um jovem que trabalhava comigo, um pouco mais novo que eu. E um certo dia de trabalho, eu estava todo suado, era um serviço muito pesado. Ele chegou para mim e falou: rapaz, esse trabalho aqui é um castigo de Deus. Aí eu virei para ele e falei: uai, prove-me que é um castigo de Deus. Ele falou: ah é? Vou te mostrar na Bíblia. Como ele foi de família evangélica, né? Ele foi lá mostrar na Bíblia. Aí ele pegou o celular, puxou no chat GPT para mostrar para mim. E mostrou aquele versículo que está em Gênesis, na qual, após Adão e Eva terem pecado, Deus fala que do suor do teu rosto, Adão, você tirará do fruto da terra, o suor. Aí ele apontou esse versículo para mim e disse: aí ó, trabalho é um castigo de Deus, filho. Isso aqui é um castigo. Mas eu virei para ele e disse: mas pera lá, você concorda comigo que Deus colocou Adão e Eva no jardim? Concordo. Mas por quê? Ué, para cultivar, para cuidar. Eis aí o trabalho. Aí está o trabalho. Então o trabalho é querer de Deus, não é a penalidade. E quem vai nos dizer isso é a própria igreja, o catecismo da Igreja Católica.
O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus colocar o homem no jardim. Lá ele vive para cultivar e guardar. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. São José nos ensina que devemos exorcizar de nossas mentes toda a má concepção de trabalho. Trabalho não é penalidade, mas como o catecismo vai nos ensinar, é aperfeiçoar a criação de Deus. Isso é lindo, colaborar com Deus em sua criação. Um carpinteiro, ele pega aquilo que é a criação de Deus, a madeira da árvore, e faz uma obra de arte, faz um banco para a gente sentar. Um pedreiro constrói casas, pega aquilo que é material, aquilo que é natureza, e ergue construções. Então todo trabalho é um aperfeiçoamento da criação de Deus. Um médico é para cuidar, é para dar saúde ao paciente, aperfeiçoá-lo também. Então a gente precisa compreender que o nosso trabalho é colaborar com Deus. E mais para frente, o catecismo vai ir mais além. O parágrafo 901, que vai falar sobre os leigos, que somos cada um de nós. Os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre abundantes. Os leigos, em virtude de sua consagração, o que significa isso? O batismo. Pelo batismo somos consagrados a Deus, chamados, segundo a Igreja Católica, chamados a viver a santidade. E continua. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, a vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas, tornam-se em sacrifícios espirituais. Então aqui você percebe o que o catecismo usou? Vocação. Recebemos a vocação admirável de produzir bons frutos, inclusive no trabalho, trabalhando. Então, alguém que vai nos ajudar a perceber para que trabalhamos, por que devemos trabalhar, é São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, que inclusive foi um santo espanhol, fundou uma congregação que se chama Opus Dei, que do latim significa trabalho de Deus, que é para leigos, casados, viver a santidade no cotidiano, no trabalho. E ele vai falar assim, para cada um de nós: põe um motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia, e terás santificado o teu trabalho. Irmãos, somos chamados a ver a santidade no trabalho. E para São José Maria Escrivá, santidade consiste em fazer atos e estar no que fazes, a fazer de forma determinada aquilo que somos chamados a fazer, ou seja, corresponder ao nosso chamado de pai, de mãe, de trabalhar. Isso para ele viver a santidade, você estar presente naquilo que você está fazendo. E ele nos ensina, você precisa colocar um motivo espiritual no seu trabalho. E lendo esta leitura no catecismo, a gente percebe que somos chamados a ser como hóstias consagradas, que é justamente ofertar a Deus nosso trabalho, se oferecer. E o catecismo, quando fala disso, fala da Santa Missa. Fala assim, hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor, na celebração da Eucaristia. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele com toda a parte, na santidade de sua vida, com culto de adoração. Aqui fala a verdade da Santa Missa, na qual, quando o Padre se consagra, onde está no ofertório, a gente deve ofertar toda a nossa vida, os nossos trabalhos.
E dessa forma, nossos trabalhos são oferecidos a Deus. Nossa vida é oferecida a Deus. E São José Maria Escrivá nos ensina que a nossa vida deve ser uma extensão do altar. O altar, para nós católicos, simboliza Cristo, mas é onde se faz o sacrifício de Cristo. Missa é sacrifício de Cristo. E quando a gente serve na missa, não sei para quem é ministro ou acólito, no final a gente reza uma oração, que levemos aquilo que celebramos para o nosso cotidiano. Então devemos fazer com que a missa seja uma extensão de nossa vida. E essa extensão é justamente fazer da nossa vida um sacrifício. E é daí que entra o nosso trabalho, que por vezes é penoso, por vezes é difícil. Então precisamos olhar para São José e seguir o que ele nos ensina, que é: por quê? O que São José fez durante toda a sua vida? São José fez uma única coisa: amar Jesus e Maria. Somos chamados a isso, a ofertar a Deus o nosso trabalho e assim amá-lo. A santidade consiste em unir nossa vontade a Ele, e São José fez muito bem isso. São José é o homem da ação. É o homem que não diz palavras das Escrituras, mas que as suas ações falam por si só. Vocês podem perceber que quando vem o anjo avisar São José: não temas receber Maria, ele prontamente se levanta do sono e vai. São José é o homem da ação, é o homem do trabalho, é o homem que soube santificar todo o trabalho. Então, meus irmãos, trabalho é entregar a nossa vida, ofertar a nossa vida, nosso suor no rosto a Deus. E no livro, na página 101, São João Paulo II nos fala: graças à sua mesa de trabalho, junto da qual exercitava o próprio ofício juntamente com Jesus. Mesa de trabalho da carpintaria de São José. José aproximou o trabalho humano do mistério da redenção. José aproximou o trabalho humano do mistério da redenção. Jesus Cristo veio para redimir o homem, se fez homem como nós, veio para redimir todo o ser humano. E ele veio como homem e trabalhou. Aprendeu a trabalhar como São José. E o inimigo odeia o trabalho. Por quê? Porque quando Adão e Eva foram tentados no paraíso, lá era o local de trabalho deles, de Adão. O local de trabalho onde Adão foi chamado a cultivar a terra. Foi lá que o demônio tentou. E Jesus Cristo, o novo Adão, veio para trabalhar, para redimir a realidade do trabalho e assim dar um novo sentido ao trabalho, que é um sentido redentor. Veio para redimir e santificar o trabalho. Então, se ele veio para trabalhar, nós devemos também trabalhar por ele. O Padre Paulo Ricardo, certo dia, fez uma reflexão que Jesus, na carpintaria, usando as ferramentas que ele tinha no trabalho, por conta de seu poder e a sua onisciência, ele pensava em você. Jesus Cristo, ao trabalhar com o suor do rosto, pensava em você, pensava em cada um de nós. Então, imagine Cristo trabalhando e pensando em você, por Maria, por Joana, por William, por Rafael, por José. Ele trabalhava por você. E daí começou o seu mistério de redenção. Veio para nos redimir o trabalho, santificar o trabalho. Portanto, qual vai ser a nossa resposta de hoje? Diante do nosso trabalho, diante do nosso suor no rosto, nos unir a Cristo e dizer: Jesus, por amor a Ti, quero suportar esse colega de trabalho que é difícil. Por amor a Ti, eu quero suportar pacientemente esse cliente. Por amor a Ti, quero suportar o meu chefe. Por Ti, Jesus.
quero ofertar todo esse meu esforço, esse serviço pesado, esse suor no meu rosto. E assim uniremos a Jesus Cristo, unindo a nossa vontade com a dele. E a gente percebe a conexão, que é a missa, que é o sacrifício de Cristo, com o trabalho. Antes da consagração, o padre, ele até reza uma oração, que é: Senhor, nos oferecemos este pão e vinho, fruto do trabalho, fruto da terra, que vai se tornar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Todo padre reza isso na Santa Missa. Eis aí também Deus elevando a dignidade do trabalho. O fruto da terra, o trabalho do homem, que após a consagração se torna o corpo de Cristo. Percebemos que o trabalho é sagrado, o trabalho é a oferta, e devemos elevar o nosso trabalho, não ver como penalidade, não ver como algo mesquinho sem sentido, mas ver uma oportunidade de amar a Cristo, uma oportunidade de doar-se inteiramente a Cristo. E todo bom cristão, se não for um bom trabalhador, é um contra-testemunho. Todos nós somos chamados a dar testemunho. São Francisco de Assis nos ensina que devemos evangelizar a todo momento, se possível, com palavras. Então devemos testemunhar Cristo no trabalho. E São Francisco também nos fala, nos ensina que muitas vezes as pessoas que convivem com nós somos o único evangelho que elas vão ver na vida. Então devemos nos configurar a Cristo, testemunhar Jesus para o próximo com a nossa atitude, trabalhando bem. E São José Maria Escrivá nos ensina que a santidade compõe-se de heroísmos, que é estar no que fazes, mas também terminar o trabalho de cada dia, ainda que se repitam as mesmas ocupações, senão não queremos ser santos. Ou seja, acabar bem as tarefas que nos comprometem dia após dia. Então, corresponder ao nosso chamado de terminar cada atividade, terminar cada tarefa, fazer aquilo que devemos fazer com fidelidade, com honestidade. E é isso que São José nos ensina também. São José foi um trabalhador grandioso, um modelo para nós. E percebemos que Jesus é conhecido como, nos evangelhos, como filho do carpinteiro. Um trabalho que era reconhecido. Então São José é um ótimo trabalhador. Um trabalhador que, como eu disse para vocês, tinha um motivo. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 7, falando para os escravos e também para todos nós trabalhadores, ele vai nos ensinar: servir com dedicação, não como servos do Senhor e não dos homens. Servir com dedicação, como servos do Senhor e não dos homens. Ou seja, trabalhar não para agradar os homens, mas para agradar a Deus, agradar a Jesus Cristo. Então devemos trabalhar com o intuito de agradar nosso Deus. Que nessa noite você dê, olhando para São José, esse sentido ao seu trabalho. Que o meu trabalho seja uma oferta de amor. Eu costumo rezar uma oração de São José, se quiser eu passo para vocês depois, que no começo fala: glorioso São José, modelo de todos os que dedicam ao trabalho, obtende na graça de trabalhar com espírito de penitência em expiação dos meus pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto dever acima de minhas inclinações. E continua. Essa oração também nos ajuda a dar um sentido espiritual para o nosso trabalho, o sentido que deve ser colocado, como São José Maria Escrivá nos motiva a dar. E no fim dessa oração,
vai falar justamente isso que eu ensinei vocês. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. E também o tema sobre São José que educou Jesus, ensinou Jesus a trabalhar. Tem uma reflexão, uma homilia de São José Maria Escrivá que também nos ensina, nos fala sobre essa realidade, que fala da relação de São José com seu filho Jesus. E ele fala sobre muitas realidades que nos faz pensar. Ele diz assim: não se pode ignorar este sublime mistério. Jesus, que é homem, fala com sotaque de uma localidade específica de Israel, que se parece com um carpinteiro chamado José, e é o Filho de Deus. E quem pode ensinar algo a Deus? Aqui você percebe, Deus se faz homem. E quem pode ensinar algo a Deus? E São José foi, pelo Espírito Santo, capacitado para ensinar o próprio Deus a trabalhar. Não se pode ignorar este mistério. Mas ele também é verdadeiro homem e vive uma vida normal. Primeiro como criança, depois como rapazinho que ajuda na carpintaria de José. Enfim, como adulto no auge da vida. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aos cuidados e ao ensino do Pai São José, Jesus crescia em graça e em sabedoria. Na vida humana, José foi o mestre de Jesus. Nesse contato diário entre eles, José era cheio de um afeto puro e estava feliz por privar-se, a fim de cuidar melhor de Jesus. Isso não é motivo suficiente para ver esse homem justo, esse santo patriarca, em quem frutifica a fé da antiga aliança como mestre de vida interior? Vida interior engloba toda a nossa vida de oração, toda a nossa vida de trabalho, que tem um norte que é Jesus Cristo. A nossa vida que é toda ofertada a Deus. E São José é o nosso mestre de vida interior. Nos ensina como fazer da nossa vida um sacrifício. A vida interior nada mais é do que um diálogo contínuo e direto com Cristo, de modo a nos unirmos a Ele. Então, no nosso trabalho, somos chamados a ter essa vida interior, a esse diálogo contínuo com Cristo. É rezar toda hora? Não. Mas é fazer tudo bem feito, trabalhar de forma bem feita, fazer as coisas com esmero, com dedicação, como se estivesse fazendo para Cristo. E estaremos de fato, fazemos a Ele. E José pode nos dizer muito sobre Jesus. Portanto, nunca descuide da devoção a Ele. Ide ad Iosif, ide a José. Ide a São José. E São José educou Jesus. O próprio Deus se fez homem e precisou de um exemplo de paternidade, de masculinidade, aquele que ensinaria ele a trabalhar. E isso nos ensina, nos mostra sobre a realidade de ensinar, de educar. Às vezes, nós como vocês que são pais ou mães, ou que têm responsabilidade sobre algum filho, às vezes percebemos que o trabalho não pode afetar a família. Então, por vezes, o pai trabalha muito, não tem tempo com os filhos, e isso deixa marcas. Justamente as marcas que você quer curar, né? Que você nos ensinou para escrever a carta para curar. Então, São José é um homem que nos ensina a colocar a nossa vida em ordem. Primeiro Deus, família, trabalho. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Existe uma hierarquia de tal forma que o teu trabalho não pode afetar a sua família, não pode afetar a educação de seus filhos. E também, o que é educar? Ensinar. São Tomás de Aquino nos ensina que ensinar é um gesto de caridade.
E que é um gesto de caridade? Caridade é o amor de Cristo no coração do cristão que move ele a amar o irmão, amar Cristo no irmão, como São Francisco de Assis que abraçou o leproso. De tal forma, de tão grande é o amor de Deus no coração dele, que esse amor transborda para o próximo. Amarás a Deus de todo o coração, toda a tua alma. Amarás o próximo como a si mesmo. Isso é caridade. E ensinar, tirar a pessoa da ignorância, é um gesto de caridade. Portanto, São José, tanto no trabalho como na educação, estava sempre em contato com Cristo. E nós, quando vamos trabalhar e também educar alguém, ensinar, devemos ter essa mente, essa visão de enxergar Cristo na pessoa. Isto é caridade, enxergar o Cristo sofredor no próximo. E juntando este amor de Deus no seu coração, e juntando este olhar para Cristo no irmão, se transforma em ato de amor. Isso é caridade. Então, ensinar é um gesto de amor. E também está na lista de um ato de misericórdia da igreja. O ensinar os ignorantes é um gesto de misericórdia também. Tirar a pessoa da ignorância e ensinar sobre Deus, sobre a fé. Então, São José é esse nosso modelo de trabalho, de ensino, na qual foi totalmente capacitado pelo Espírito Santo. E eu gostaria de dizer para vocês, São José, ele está aí para orientar a nossa vida. E se ele for o mestre em educar, o mestre em trabalhar, nós precisamos ser educados por ele. A sabedoria, para que a gente alcance a sabedoria, primeiro é preciso humildade, como nos ensina São Tomás de Aquino. Precisamos ser humildes, ter a capacidade de reconhecer que nada sabemos, reconhecer que somos ignorantes, que não sabemos de fato viver a nossa vida. E a partir daí, a partir dessa humildade, quando a gente é capaz de aprender algo novo com São José, aí que vamos trilhando um caminho de sabedoria. E é isso que precisamos fazer. Diante de todas essas verdades que vocês viram sobre o trabalho, precisamos abrir o nosso interior para aceitar essas verdades. Portanto, ide a São José e fazei tudo o que ele vos disser. E o que nos fala São José? Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Fiquemos de pé. Nesse momento, convido vocês a fecharem os olhos, a pensar sobre o trabalho de vocês. Hoje em dia percebo, e Deus coloca no meu coração, são tantas ansiedades relacionadas ao trabalho. Hoje virou moda o burnout, a pressão excessiva no trabalho, e também o desemprego a você que ainda não conseguiu trabalho. Saiba que a primeira coisa que nosso Pai São José ensina é o amor de Cristo. Deus é amor. E Deus quer te acumular de graças. Então, nesse momento, entregue seu trabalho. Senhor Jesus, entrego o meu trabalho, entrego a minha família. E, Senhor, te peço a luz para que o Senhor me ilumine, me mostre qual é a finalidade do meu trabalho. Por que estou aqui? Mostre-me, Senhor, com a vossa luz, para que eu
trabalho para o motivo certo, para que eu trabalhe para a vossa maior honra e glória. Senhor Jesus, entrego as minhas ansiedades, entrego os meus medos, entrego a Ti, São José. São José, sede o meu Pai e meu guia. Mostra-me, Pai, o caminho. Fala comigo. Ensina-me a trabalhar. Vós que ensinastes vosso Filho Jesus a trabalhar. Pegue nas minhas mãos, ó Pai, São José. Me ajude com as minhas ferramentas. Eu que sou um instrumento tão ruim. Me ajude, Papai. Entregue-se a São José nesse momento. Entregue o seu trabalho, todas as suas dificuldades. Levante seus braços e peça ao Espírito Santo essa graça. Tudo por Ti, Jesus. Tudo por Ti, Maria. E a vossa invitação, São José, quero entregar todo o meu trabalho, toda a minha vida, para que eu faça tudo para a maior honra e glória de Jesus Cristo. Dá-me, Senhor, esta graça. Estou aqui e convido vocês a exercitarem a humildade. Sempre, José. Simplesmente, José. Faça dessa música a oração de vocês. E vai pensando sobre os seus trabalhos. Vai entregando. Fez
escondimento, vences as tramas do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vamos lá? Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Tudo a vossa imitação, ó Patriarca São José. Amém? E nesse clima ainda de oração, nós precisamos deixar que o Senhor conduza a nossa história. E quando o irmão falava, a respeito do carpinteiro, ele olha para uma madeira e ele consegue enxergar ali um banco, uma imagem ou qualquer outra coisa que ninguém mais consegue enxergar a não ser o carpinteiro. Eu ficava meditando isso no meu coração e pensando, assim também é Deus. Ele nos olha, todos cheios de defeitos, todos estragados, mas Ele não desiste de nós. Ele consegue enxergar o que ninguém mais consegue. Ele consegue ver aquilo que ninguém mais consegue. Aquilo que é descrédito para o mundo, aquilo que é pequeno para o mundo, Deus escolhe, Deus pega na mão e sustenta. Deus levanta, assim como um candelabro, e coloca em cima da mesa. E muitas vezes nós somos esse candelabro, na mesa da nossa casa, na mesa da nossa família. Por mais que aqueles que convivem conosco ainda não encontraram esse Deus, por mais que aqueles que convivam conosco e trabalhem conosco ainda não tiveram essa experiência com Deus, nós somos responsáveis por cada um. Nós temos a nossa responsabilidade, nós temos o nosso chamado, nós temos a nossa missão. Nós não estamos aqui nessa capela por acaso. Se você acha que está aqui por uma simples coincidência ou por um fruto de um acaso, você está muito enganado. Não fomos nós que chamamos cada um aqui presente. Não fui eu que convidei, não foram os irmãos, mas foi o próprio Deus. É o próprio Deus que chama cada um aqui pelo nome, que sabe da história, que sabe das dificuldades, que sabe até mesmo das limitações. Mas não por essas limitações, não por essas fraquezas, Ele não desiste de nós. O Senhor sempre vai insistir em cada um aqui. Só que muitas vezes nós estamos feridos, nós estamos machucados, nós estamos carregando pesos que não era mais para carregar, coisas que já passaram, coisas até mesmo da nossa história que já se passaram e que deveriam ficar no passado, e nós vamos trazendo isso para os dias de hoje. Olhando para a nossa história, olhando para dentro de nós, quantas vezes nós tivemos que assumir responsabilidades que nós não estávamos preparados para assumir? Quantas vezes nós tivemos que carregar peso de toda a nossa família, mesmo não estando preparados, mesmo tão pequenos, mesmo tão fracos, mesmo muitas vezes precisando de carinho, de abraço, ainda assim nós tivemos que carregar tudo nas costas, seja no casamento,
seja dentro da casa dos nossos pais, por cobranças, por palavras de ofensas, seja até mesmo no nosso trabalho. O quanto é exigente dar um sustento, dar uma vida digna para a nossa família. Quantos sacrifícios são necessários para que um pai, uma mãe crie os seus filhos. E ainda corre o risco do mundo pegar esses filhos para ele. Corre o risco desses filhos se perderem. Então nós temos que lidar com esses pesos. Nós temos que lidar com essas cobranças, com esses desafios. E sem a graça de Deus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É simplesmente sofrimento, é simplesmente caminhar sobre uma esteira. Caminha, sofre, sacrifica, mas não chega a lugar nenhum, porque ainda não colocamos Deus no centro. E assim é o nosso trabalho, assim é a nossa vida, assim é a nossa família. É preciso que Deus esteja no centro dele. Só que muitas vezes o nosso coração está machucado, o coração está ferido, as feridas estão abertas, não pode nem olhar para a nossa cara, que nós já estamos armados. E nós vamos trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus. Começamos a duvidar das promessas de Deus, começamos a duvidar até mesmo. Será que Deus queria que eu tivesse casado? Será que Deus queria que eu construísse uma família? Quem nunca se perguntou isso em momentos de dificuldade? Naqueles momentos difíceis, naquelas noites escuras, será que Deus me criou nessa família? Será que isso é da vontade dele, que eu sofra tanto? Será que Deus me quer nesse trabalho? Aonde muitas vezes eu sou caluniado, aonde muitas vezes eu dou o meu melhor e não tenho um reconhecimento, eu não consigo uma melhora, eu não consigo dar uma vida melhor para minha família. Mas assim como o irmão nos ensinou muito bem, é preciso nessas situações difíceis, até mesmo dolorosas, a gente aprender a fazer a vontade de Deus ali. São José não viveu um mar de rosas, São José não viveu na sombra, na água fresca, não, ele teve que caminhar com as próprias pernas, e a responsabilidade dele era muito maior que a nossa. Ele tinha aos cuidados dele a Virgem Maria e o Filho de Deus, o Verbo encarnado. Vocês já pensaram na cobrança que esse homem trazia dentro dele? Porque São José é humano, não é um anjo, ele é humano como cada um de nós. Então ele pode nos ajudar a vencer esses desafios. E quando o irmão ia conduzindo, o Senhor tocava muito forte na questão do trabalho, porque muitas vezes diante das dificuldades, nós ficamos murmurando, nós ficamos reclamando, nós ficamos parados, presos aos desafios, às dificuldades, e nós esquecemos de olhar para Deus. Entenda uma coisa: se o seu trabalho não tem te feito bem, ou você sai de lá, ou você cala a boca. Murmurar não vai resolver a sua vida. Quando nós estamos murmurando, nós estamos louvando ao diabo. E aí ele aproveita. Aí aquilo que já estava difícil vai piorando cada vez mais, porque aquele trabalho que era para ser santificado, que era para santificar e edificar o homem, se torna ali um lugar de louvor ao demônio. Quando nós adoramos, quando nós bendizemos, quando nós agradecemos, nós estamos falando com Deus. Mas quando nós estamos murmurando, nós estamos falando com o diabo, porque nós estamos duvidando até mesmo da presença e da vontade de Deus. Então leva isso para a tua vida. Se o teu trabalho está tirando a tua saúde, se o teu trabalho está tirando a tua família, se o teu trabalho está tirando até mesmo os teus filhos, Deus não vai descer do céu e falar para você sair dali. É decisão, é pessoal. Deus falou com São José, mas quem teve que se colocar a caminho, quem teve que tomar uma atitude, foi São José, mesmo Deus avisando. E muitas vezes nós ficamos presos, nós ficamos ali assistindo a nossa vida, e o tempo vai passando. Daqui uns dias nós nem conhecemos mais os nossos filhos. Daqui um dia a nossa família nem nos conhece mais. Em vez de tomar uma decisão, em vez de nos posicionarmos, nós ficamos murmurando.
entenda uma coisa: Deus sempre vai querer o melhor para nós. Ele não é culpado daquilo que dá errado. Ele não é culpado daquelas pessoas que trabalham conosco, que nos perseguem, que fazem da nossa vida muitas vezes um inferno. Deus não tem culpa disso. Ele chora conosco, mas isso não quer dizer que Ele nos abandona. Ele está ali junto, naqueles momentos de tribulação, naqueles momentos de dificuldade. O Senhor está ali, nos sustentando. Porque se Ele tirar a mão dEle, nem respirar, nós vamos respirar. Nós precisamos dEle para respirar, nós precisamos dEle para tudo. Então, se nós ainda estamos de pé até os dias de hoje, é porque o Senhor nos sustentou. Mas é preciso deixar que Ele chegue aonde ninguém mais pode chegar. Cada um aqui sabe das dificuldades, cada um aqui sabe das tribulações, cada um aqui sabe dos sacrifícios que foram necessários ao longo da vida para chegar até esse dia. Mas cada um também sabe daquelas feridas que estão abertas. Cada um sabe daquelas feridas que ainda estão expostas e sangrando. E é essas feridas que nós queremos pedir que o Senhor cure. É essas feridas que nós queremos pedir que Ele tome. O que ninguém mais pode fazer por nós, aquela cura que ninguém mais pode nos trazer, é justamente isso que nós viemos fazer aqui nessa noite. Todo aquele peso, Senhor, todo aquele peso que tivemos que carregar, todas aquelas responsabilidades que tivemos que assumir, a qual não estávamos preparados, nós pedimos que o Senhor nos lave, nós pedimos que o Senhor possa vir com as Tuas mãos ensanguentadas, nos lavando desse peso, nos lavando dessa opressão, nos lavando, Senhor, de tudo aquilo que nos oprime, que nos engasga, que nos sufoca, tudo aquilo, Senhor, que nos deixa cabisbaixos. Nós pedimos que com as Tuas mãos ensanguentadas, Senhor, toque na nossa mente, nas nossas lembranças, na nossa história, naquelas palavras duras que tivemos que ouvir, Senhor. Palavras duras, incompreensões dentro de casa, humilhações no trabalho, ou até mesmo daqueles excessos, quando tivemos que ficar lá até fora de hora, para não perder o emprego, com medo de não dar conta de sustentar a família. Então nós te pedimos que com as Tuas mãos, esses sentimentos estragados, sentimentos de cobrança, o Senhor toca muito no meu coração a palavra cobrança. Pessoas que foram cobradas demais, pessoas que não estavam preparadas para assumir tantas responsabilidades. Quem precisava ser abraçado, quem precisava de carinho, era cada um de nós, mas nós não tivemos isso, e nós fomos cobrados como se fôssemos perfeitos. Então nós te pedimos, Senhor, nesses sentimentos estragados, toca agora, fecha o teu olho, olha para a tua história, olha para a tua vida, olha para os desafios, olha para tudo aquilo que você ainda traz mal resolvido dentro do seu coração. Somente Deus pode tocar aí. Não sou eu, não é o Rafael, não é o Tiago, pessoa humana nenhuma pode curar a tua história. Somente o próprio Deus. Mas é preciso que eu me abra, é preciso que eu queira deixar o Senhor me visitar. Então nós pedimos, Senhor, visita esses corações, visita esses pensamentos, visita essas lembranças, toca em nós, Senhor. Deus
traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo está contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Nós te pedimos, Senhor, caminha na nossa vida, caminha na nossa história, derramando o teu sangue sobre nós, derramando o teu sangue sobre os nossos sentimentos, sobre aqueles sentimentos estragados que nós trazemos, Senhor, tudo aquilo que ainda nos sufoca, nos oprime, nos deixa prostrados. Nós te pedimos, Senhor, nos liberta nessa noite de todo esse sentimento de cobrança, de toda essa dor, Senhor, de todo esse peso que nós trazemos, esse cansaço que não vai embora, Senhor. Nos liberta, Senhor, desse cansaço, desse peso. Nos liberta desses remédios. Quantas pessoas escravas de remédio. Então eu peço, Senhor, com as tuas mãos, liberta esses teus filhos. Liberta, Senhor, os pensamentos. Pessoas oprimidas na mente, pessoas sufocadas, pessoas acorrentadas. Nós te pedimos, Senhor, que com o teu sangue o Senhor nos banhe e tire todo o cansaço da nossa vida. Cure as mágoas da incompreensão, das palavras duras. Cura, Senhor, essas mágoas de ofensas dentro da nossa casa, sentimento de abandono, brigas familiares. E nós tivemos que assumir responsabilidades, tivemos que assumir trabalhos que nos fizeram infelizes, mesmo não gostando do trabalho, mesmo não gostando do que fazíamos, ainda assim nos sacrificamos. E quanto mal isso fez, Senhor, tirando até mesmo a saúde, tirando o bem-estar, tirando os momentos de lazer da família, e isso ainda pesa nos dias de hoje. Então nos liberta, Senhor, de todo esse peso, Senhor, de todo esse cansaço. Nos liberta, Senhor, desse cansaço, que mesmo tomando remédios, essa dor no corpo, Senhor, que mesmo buscando tratamento, isso não vai embora. Nós pedimos, Senhor, cura o que ninguém mais pode curar. Aquilo que ninguém sabe, Senhor, as noites sem dormir, o medo da falência, o medo de ter que fechar o sustento da família, o medo de ter que fechar o ganha-pão. Tira esses medos, Senhor, e todas as palavras malditas, os olhares de ciúme, de inveja, Senhor, neutraliza no teu sangue, Senhor, porque o Senhor é maior do que isso, o Senhor é maior do que toda negatividade. Nós fazemos para o Senhor, por mais que seja remunerado, nós pedimos a graça de que o Senhor santifique o nosso trabalho, o ganha-pão, Senhor. Nos faça, Senhor, pessoas melhores, lá no nosso trabalho, lá naquele lugar mais difícil, mesmo que tenhamos que continuar ali, mas nos dê a graça, Senhor, de ser fiéis ali, onde muitas vezes é o caos, muitas vezes só tem pessoas descrentes, muitas vezes ninguém acredita, ou não querem ouvir falar do Senhor, mas dai-nos a graça, Senhor, de sermos fiéis também nesses lugares de dificuldade. Abre os teus braços, ergue os seus braços, os dois braços. Vai trazendo liberdade, Senhor. Vai trazendo libertação, Senhor. Tirando o peso, tirando o cansaço, Senhor.
Senhor falava muito forte no meu coração. Tem uma pessoa que no nosso meio trazia uma dor muito forte aqui nesse ombro. Você não conseguia erguer os teus braços. Ergue o seu braço lá em cima. Porque você, muitas vezes no seu trabalho, teve que trabalhar com coisas quentes. Isso fez mal para a sua saúde. E um desses males era essa dificuldade na movimentação. O Senhor está curando agora. Pessoas que não conseguiam movimentar partes do corpo. Pessoas até mesmo que traziam algum tipo de atrofia no corpo, o Senhor está curando. É como se o Senhor, a imagem que me vem, Ele pegando os nossos braços e esticando, erguendo mesmo, porque Ele está curando. O Senhor está colocando coisas no lugar relacionado à nossa saúde. Não tenha dúvida, é o Senhor que cura. Pessoas que chegaram aqui engasgadas. Você estava sufocado dentro da tua casa. O Senhor está agora com as mãos dele te libertando. A vontade era gritar. Parece que dentro de casa só havia grito, intriga, briga. Parecia uma casa de louco. Essa é a palavra que me vem ao coração. Que muitas vezes esse é o sentimento que você trazia. A minha casa parece uma casa de gente louca. Não tem diálogo, só tem grito. Isso te sufocava, isso te oprimia. O Senhor está tocando agora e devolvendo ali a paz, a harmonia, a unidade. Seja fiel. Amém? Vamos lá, a Bruna vai sortear. Peraí, o primeiro número leva o maiorzinho e o segundo número leva o menorzinho, tá? Pode ir lá. Número 4. Número 4. Número 4 é o Tiago, não vale, né, gente? Então vamos sortear de novo. Tô brincando, vou deixar ele levar para ajudar ele. Tá precisando. 64. Só que você vai ter que levantar para tirar a foto. A gente tira a foto para ter certeza que a pessoa volta. 64. Então vamos lá, vem aqui. Tem que vir aqui pegar, uai. É esse aqui. Não precisa ter vergonha, pessoal. Aí ela vai tirar uma foto. Quem que vai tirar a foto? A Bruna. Só pra... Vai lá, Tiago. Só pra gente mandar lá no grupo depois, só nisso ano passado não mandei. É. Vai que eles voltam também pra devolver e a gente tem montado. E aí, enquanto eles tiram a foto, também uma coisa que ficou muito forte pra mim enquanto o Fábio falava, né? Lembra que eu falei que a igreja, a gente é... Como que fala? Eu esqueci. Una, né? Que a gente é una. E aí eu falei também dessa questão. Então, uma coisa que ficou muito forte no meu coração, eu não sei como é a vida de vocês, mas eu sei como é a minha vida, e tocou também muito no meu coração, é sobre a gente ordenar as coisas na nossa vida. Lembra que eu falei que Deus queria ali abrindo as gavetas? Que a gente possa ordenar. E para isso, esse caminhar com São José vai ser muito importante. Sabe esses 10 minutos que eu falei para a gente usar para rezar? Se a gente iniciar com essa fidelidade, as outras coisas a gente vai colocando e vai adicionando. Para que a gente entenda que a gente precisa ter tempo de oração, mas a gente também precisa ter tempo de trabalho, mas que a gente também precisa ter tempo para falar com as pessoas, né? Essa semana a gente falava muito também na homilia, o padre falava, não aqui onde eu estava, que às vezes a gente precisa tomar cuidado, principalmente quando a gente vai seguir na fé, para a gente não ficar travado em seguir algo, porque às vezes, por exemplo, eu preciso ir para a missa, né? E a missa, por exemplo, de domingo, a gente precisa estar lá. Mas imagine que você tem alguém doente na sua casa. Você ir para a missa vai totalmente contra aquilo que Deus espera de nós. Então, Deus espera primeiro que a gente seja o amor. A gente também não pode usar isso de muleta. Ah, hoje eu não fui porque tal pessoa precisava. Ah, hoje eu não fui sempre achando. Mas que a gente possa ter esse olhar de primeiro ver também aquele que precisa. A gente precisa olhar para a vida, né? Então, como eu deixo meu irmão sangrar e vou falar que eu vou lá na igreja fazer alguma coisa? Como que eu venho para cá se alguém às vezes está precisando de mim? Então, que a gente tenha também esse equilíbrio, né, na vida. Então, esse ordenar. No trabalho, às vezes, a gente tem uma ganância muito grande. A gente quer crescer, a gente quer ter as coisas. Mas Deus quer ordenar para que a gente consiga ser feliz, para que a gente consiga viver aquilo que Ele deseja para nós, né? Deus fez cada um
para viver alto. E a gente dá uma atrapalhadinha ali, mas ele vai acertando. Amém? Então, para a gente finalizar, estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Peraí que a Cleiciane acabou de lembrar. Dá uma segurada. Gente, camiseta. Eu mandei no grupo que a gente está fazendo as camisetas. Quem quiser fazer a camiseta, ótimo. Por que a gente faz a camiseta? A primeira consagração nós fizemos 3 camisetas, que era só pra gente. E todo mundo gostou e a gente acabou fazendo depois. Para facilitar, a gente sempre faz. A gente vai lá, fecha o fornecedor e passa para vocês. A gente não compra antecipadamente, porque é só pra gente realmente deixar bonito. Então, assim, quero a camiseta. Beleza. A gente colocou lá no grupo, um grupo para entrar, um form para preencher, como pagar, etc e tal. Não quero a camiseta. No dia pode ir com uma blusa verde, similar a essa cor, ou com uma blusa branca, ok? Aí a gente vai dar um jeito de organizar. Então não é obrigatório. Só para deixar claro que tipo, isso aqui não, eu só faço se eu tiver. Não. A gente só faz porque as pessoas gostam, porque ficou bonito também, porque é legal a gente mostrar a nossa fé. E aí o que eu queria avisar a gente trouxe a camiseta, esse modelo, vem aqui, minha amiga. Esse é o modelo de camiseta e esse é o modelo de baby look, beleza? Então aqui atrás e aqui. A gola da camiseta é essa, ok? Se alguém quiser ver os tamanhos na mão, a Cleiciane está com alguns modelos. A gola está diferente, mas a gola vai ser essa. Então se alguém quiser, poxa, eu quero dar uma olhada para ver se o tamanho que eu pedi ou que eu vou pedir é esse, procura a Cleiciane. A gente vai fazer os pedidos até sexta-feira. Priscila, eu tô com um problema X. Fala comigo. Não deixa de pedir e me procura. Sei lá, tem gente que fala assim, só consigo pagar na segunda. Me procura pra gente tentar organizar e ver o que pode ser feito, tá bom? Então, não deixa pra, não pedir por causa disso. Pode me procurar e eu vou tentando organizar. Vocês estão mandando as coisas no grupo e eu preciso só de um tempinho que eu vou organizar. Mas eu confirmo, para aqueles que não conhecem, antes de eu mandar o pedido, eu vou mandar lá no grupo uma lista com o nome de quem pagou, de qual tamanho, para todo mundo dar o ok, dar um trabalho, mas vai dar certo. E aí a gente vai dar um jeito de entregar aqui. Amém? Então estivemos e permaneceremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que todo mundo possa voltar para casa aí e ter uma semana abençoada. Domingo começamos. Gente, não vai para o carnaval, hein? Pelo amor de Deus. Histórico romano até o fim. Sou mariano, carismático e sou feliz assim. Eu sou católico, apostólico, romano até o fim. Sou mariano, carismático e sou feliz assim. Quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou de Jesus. Quanto mais eu sou do Espírito, mais a luz me conduz. Quanto mais eu sou de Maria, mais eu sou de Jesus. Quanto mais eu sou do Espírito, mais a luz me conduz. Sem Eucaristia eu não sei viver, sem meu rosário não sei viver, sem Nossa Senhora eu não sei viver, sem o Espírito Santo não sei viver, sem adoração eu não sei viver, sem a minha fé eu não sei viver. Eu sou católico, apostólico, romano até o fim. Sou mariano, carismático e sou feliz assim. Eu sou católico, apostólico, romano até o fim. Sou mariano, carismático e sou feliz assim. Mas eu sou de Maria, mas eu sou